Fala galera do futebol, bem-vindos ao Macite Palpites, o seu canal onde a paixão pelo futebol encontra as melhores análises e palpites para as grandes partidas do mundo. Campeonato da Bélgica, temos a equipe do Clube Brugge enfrentando a equipe do Gent. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Clube Brugge, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. A equipe do Clube Brugge, pelo campeonato belga, é a segunda colocada com 43 pontos ganhos. Já a equipe do Gent, dos últimos 5 jogos disputados, só venceu 1 e perdeu 4. A equipe do Gent é a sexta colocada com 26 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, 3 vitórias para a equipe do Clube Brugge, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Gent. Melhor opção para esse confronto entre Clube Brugge e Gent, vamos arriscar de partida abaixo de 3 gols e meio. No campeonato norueguês, temos a equipe do Rosenborg enfrentando a equipe do Kristiansund. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rosenborg, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Rosenborg, pelo campeonato da Noruega, é a quinta colocada com 10 pontos ganhos. Já a equipe do Kristiansund, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Kristiansund é a 10ª colocada com 6 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 3 vitórias para a equipe do Rosenborg e 2 empates. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa, Rosenborg para vencer. Campeonato do Egito, temos a equipe do El Mashy enfrentando a equipe do Zamalek. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do El Mashy, perdeu 1, empatou 2 e venceu 2. A equipe do El Mashy é a 4ª colocada com 34 pontos ganhos. Já a equipe do Zamalek, dos últimos 5 jogos disputados, 1 derrota, 2 empates e 2 vitórias. A equipe do Zamalek é a 3ª colocada com 38 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos das duas equipes, 3 vitórias para a equipe do El Mashy, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Zamalek. Melhor opção para esse novo encontro entre El Mashy e Zamalek, vamos de partida de gols, partida acima de 1 gol e meio. Copa da Dinamarca, temos a equipe do Viborg enfrentando a equipe do Copenhague. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Viborg, venceu 2 e empatou 3. A equipe do Viborg é a 2ª colocada com 40 pontos ganhos. Já a equipe do Copenhague, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Copenhague é a 1ª colocada do campeonato da Dinamarca, com 53 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos das duas equipes, 2 vitórias para a equipe do Viborg, 1 empate e 2 vitórias para a equipe do Copenhague. Melhor opção para essa Copa da Dinamarca, vamos de partida de gols, partida acima de 1 gol e meio. Campeonato italiano da Série B, temos a equipe do Sassuolo enfrentando a equipe do Carense. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sassuolo, venceu 4 e perdeu 1. A equipe do Sassuolo, pelo campeonato italiano da Série B, é a 1ª colocada com 78 pontos ganhos. Já a equipe do Carense, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 2 e empatou 3. A equipe do Carense é a 11ª colocada com 41 pontos ganhos. O último confronto dessas duas equipes ficou com a vitória da equipe do Sassuolo. Melhor opção para esse novo encontro entre Sassuolo e Carense, vamos de casa, Sassuolo para vencer. Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Nottingham enfrentando a equipe do Bradford. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Nottingham, perdeu 3 e venceu 2. A equipe do Nottingham é a 6ª colocada com 60 pontos ganhos. Já a equipe do Bradford, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. A equipe do Bradford é a 11ª colocada do campeonato inglês com 46 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 1 vitória para a equipe do North Forhams, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Bradford. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa, North Forhams para vencer. Conferência da Liga UEFA, temos a equipe do Real Betis da Espanha enfrentando a equipe da Fiorentina da Itália. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Betis, empatou 1, venceu 3 e perdeu 1. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe da Fiorentina, empatou 2 e venceu 3. Os últimos 2 jogos enfrentados por essas duas equipes, ficou com 1 vitória para a equipe do Real Betis e 1 vitória para a equipe da Fiorentina. Melhor opção para esse novo encontro entre Real Betis e Fiorentina pela Conferência da Liga Europa, vamos de partida de gols, partida acima de 1 gol e meio.
Outro jogo da Conferência da Liga Europa, temos a equipe do Stade Grande da Suécia enfrentando a equipe do Chelsea da Inglaterra. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Stade Grande, perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Chelsea, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Melhor opção para esse confronto entre Stade Grande da Suécia e Chelsea da Inglaterra, vamos de fora. Chelsea para vencer. Pela Liga Europa, temos a equipe do Atlético de Bilbao da Espanha enfrentando a equipe do Manchester United da Inglaterra. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético de Bilbao, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester United, perdeu 2, venceu 1 e empatou 2. Os últimos 3 confrontos entre essas duas equipes, 2 vitórias ficaram com a equipe do Atlético de Bilbao e um empate. Melhor opção para esse novo encontro entre Atlético de Bilbao e Manchester United, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5 gols. Liga Europa. Fase de semifinal, temos a equipe do Tottenham da Inglaterra enfrentando a equipe do Bodø/Glimt da Noruega. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Tottenham, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bodø/Glimt, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Melhor opção para esse confronto pela Liga Europa entre Tottenham e Bodø/Glimt, vamos de casa. Tottenham para vencer. Copa do Brasil, temos a equipe do Brusque enfrentando a equipe do Atlético Paranaense. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Brusque, empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. Pelo Campeonato Brasileiro da Série C, a equipe do Brusque é a 5ª colocada, com 7 pontos ganhos. Já a equipe do Atlético Paranaense, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e venceu 3. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, a equipe do Atlético Paranaense é a 7ª colocada, com 9 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto pela Copa do Brasil entre Brusque e Atlético Paranaense, vamos de fora. Atlético Paranaense para vencer. Campeonato Brasileiro. Oferecimento Videira Joias. Descubra a elegância das melhores joias em prata 925, cuidadosamente selecionadas e verificadas. Para garantir qualidade e certificação, venha presentear quem você ama com Videira Joias. Para conhecer mais sobre os trabalhos da Videira Joia, siga sua página no Instagram. O link estará na descrição do vídeo e o QR Code estará na tela. Nas compras acima de R$200, você terá um desconto de 20%. É só informar que viu o anúncio no canal Macite Palpites. Copa do Brasil, temos a equipe do Operário enfrentando a equipe do Vasco. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Operário, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. A equipe do Operário, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, é a 15ª colocada com 4 pontos ganhos. Já a equipe do Vasco, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. A equipe do Vasco, pelo Campeonato Brasileiro da Série A, é a 11ª colocada com 7 pontos ganhos. Os últimos 4 confrontos essas duas equipes, 2 vitórias ficaram com a equipe do Operário e 2 vitórias para a equipe do Vasco. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de uma dupla chance. Vasco para vencer ou partida terminando empatada, empate fora. No outro jogo da Copa do Brasil, temos a equipe do Santos enfrentando a equipe do CRB. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Santos, perdeu 3, venceu 1 e empatou 1. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, a equipe do Santos é a 19ª colocada com 4 pontos ganhos. Já a equipe do CRB, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. A equipe do CRB é a 6ª colocada do Campeonato Brasileiro da Série B com 10 pontos ganhos. Os últimos 2 confrontos dessas duas equipes, um empate e uma vitória para a equipe do CRB. Como podemos ver pelas análises, a equipe do Santos ainda não conseguiu vencer a equipe do CRB. E hoje pode ser uma grande oportunidade para a equipe do Santos vencer este jogo. Mas vamos de partida de gols para esse jogo. Partida acima de 1,5 gols. Outro jogo da Copa do Brasil, temos a equipe do Criciúma enfrentando a equipe do Red Bull Bragantino. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Criciúma, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1.
Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, a equipe do Criciúma é a 14ª colocada com 5 pontos ganhos. Já a equipe do Red Bull Bragantino, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1 e venceu 4. A equipe do Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro da Série A é a 3ª colocada com 13 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, uma vitória ficou com a equipe do Criciúma, um empate e 3 vitórias para a equipe do Red Bull Bragantino. Melhor opção para esse novo encontro. Vamos de uma dupla chance. Red Bull Bragantino para vencer ou partida terminando empatada. Empate fora. Copa do Brasil, temos a equipe do Botafogo da Paraíba enfrentando a equipe do Flamengo. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Botafogo da Paraíba, empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. Pelo Campeonato Brasileiro da Série C, a equipe do Botafogo da Paraíba é a 7ª colocada com 5 pontos ganhos. Já a equipe do Flamengo, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2 e venceu 3. Melhor opção para essa Copa do Brasil entre Botafogo da Paraíba e Flamengo, vamos de fora. Flamengo para vencer o jogo no primeiro tempo. Copa do Brasil, temos a equipe do Cruzeiro enfrentando a equipe do Vila Nova. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cruzeiro, perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. A equipe do Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro da Série A, é a 4ª colocada com 10 pontos ganhos. Já a equipe do Vila Nova, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. A equipe do Vila Nova, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, é a 3ª colocada com 10 pontos ganhos. Os últimos 4 confrontos das duas equipes, uma vitória para a equipe do Cruzeiro, 2 empates e uma vitória para a equipe do Vila Nova. Melhor opção para esse novo encontro pela Copa do Brasil entre Cruzeiro e Vila Nova, vamos de casa, Cruzeiro para vencer. Leite pronto com as seguintes sugestões. Do The Grande vs Chelsea, vamos de fora, Chelsea para vencer. Real Betis vs Fiorentina, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5 gols. Atlético de Bilbao vs Manchester United, também vamos de partida de gols, partida acima de 1,5 gols. Tottenham vs Bode Green, vamos de partida de gols, partida acima de 2,5 gols. Brusque vs Atlético Paranaense, fora, Atlético Paranaense para vencer. Operário vs Vasco, vamos de uma dupla chance, Vasco para vencer ou partida terminando empatada, empate fora. Botafogo da Paraíba vs Flamengo, vamos de fora, Flamengo para vencer. Cruzeiro vs Vila Nova, vamos de casa, Cruzeiro para vencer. Santos vs CRB, vamos de casa, Santos para vencer.